Nosso trabalho é sobre adoção. A adoção é muito além do ato de criar ou educar uma criança que não possui a mesma carga genética, o mesmo sangue. Ela é baseada em valores e princípios como uma filosofia de vida. A adoção é uma consciência e responsabilidade com o próximo. É um ato legal e definitivo de tornar alguém filho, que foi concebido por outra pessoa. É um ato jurídico que tem por finalidade criar relações jurídicas entre duas pessoas que resultam na filiação de sangue. No Brasil, o processo de adoção foi feito para visar o melhor interesse da criança, de acordo com seus interesses, para que ela tenha uma vida digna com o mínimo possível que uma criança precisa para seu bem-estar social. O processo de adoção funciona da seguinte maneira: a pessoa interessada em adotar ela deve procurar a vara da infância e da juventude do seu município, ou se o município não tiver, ela deve ir ao fórum juntamente com seus documentos. Com os documentos em mãos, é necessário fazer uma petição que deve ser elaborada por um defensor público ou um advogado. Feito então esse processo, essa pessoa é designada a fazer um curso preparatório de preparação psicológica jurídica para adoção, para que ela tenha o mínimo possível para adotar uma criança. O passo seguinte é fazer uma avaliação psicossocial e visitas domiciliar na casa do adotante, a qual é feita uma entrevista em qual elaborar um perfil de criança que o adotante quer adotar. O interessado ele pode fazer visitas ao abrigo e fazer pequenos passeios com o interessado. Visitas técnicas periódicas até a avaliação conclusiva. Após o juiz proferir a sentença da adoção, é determinada a lavratura de um novo registro de nascimento e, neste momento, a criança já passa a ter direitos de um filho biológico. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, ser 16 anos mais velhos que o adotando e pode ser pessoas solteiras, viúvas e até mesmo com uniões estáveis. Esses requisitos são postos com preocupação do legislador em preservar o melhor interesse da criança e do adolescente, cabendo a atender o interesse deles, cabendo à família, à sociedade e ao poder público garantir estes direitos inerentes a toda criança e adolescente, visando o seu bem-estar social perante a sociedade. Esse processo, em tese, ele deveria ocorrer em até 2 meses, mas não é bem assim que ocorre na prática, pois muitas vezes não existem psicólogos ou assistentes sociais para suprir a demanda que existe. E também há outro problema que muitas pessoas que vão adotar têm um certo tipo de preferência por algum tipo de criança, alguns biotipos, como preferirem recém-nascidos ou crianças brancas sem nenhum tipo de doença, o que faz com que a fila de adoção possa se estender por anos, até achar uma criança com um perfil adequado. Vamos falar um pouco de adoção tardia. Adoção tardia é o ato de adotar uma criança com mais de 2 anos de idade. Todos os dados estatísticos apontam que a maior parte das crianças que são adotadas são crianças menores de 3 anos de idade. E existe uma grande quantidade de crianças com maior de 2 anos de idade, crianças adolescentes, que acabam sendo excluídos dessa política social, né? E são excluídos da sociedade. Existe muita falta de informação sobre a adoção tardia. Existe muito preconceito e essas crianças sofrem muito preconceito por estarem nessa situação já de abandono completo, inclusive da sociedade. Segundo Silva, essas crianças sofrem muito preconceito, acabam sendo marginalizadas, existe muita falta de informação e falta muito a presença de políticas sociais que possam promover condições para que essas crianças sejam realmente adotadas. Silva também menciona que essas crianças que não são adotadas, na maior parte das vezes, acabam sendo adotadas por estrangeiros ou acabam permanecendo nos abrigos até alcançarem a maioridade. E quem são essas crianças?
são crianças que acabaram sendo abandonados pelos pais, são crianças que foram recolhidos por alguma situação familiar e permaneceram mais de 30 dias sem a busca desses pais por essas crianças. Então, essas crianças são colocadas para adoção. Ainda podem ter sido, inclusive, esquecidas pelo Estado e ser deixadas em esses orfanatos desde muito pequenas e permanecem lá até hoje ou até alcançarem a maioridade. Infelizmente, essas crianças que permanecem durante tanto tempo, né, nessa fila de adoção, acabam sendo excluídas e sendo estigmatizadas e, claro, tendo seus direitos rompidos. E essa é uma das sequelas, né, que nós podemos constatar nessa cultura que se criou, tendo como base essa forma preconceituosa de adotar somente recém-nascidos. Esses preconceitos e mitos que rondam o imaginário social tendem a dificultar muito na decisão de escolher uma criança com mais de 2 anos de idade para adoção. Muitos pesquisadores afirmam não existir distinção de comportamento entre as crianças menores e adolescentes que são adotados. Um destes autores é o Ibrahim. Ele afirma que em um estudo feito do comportamento desses adolescentes, ele não apresentou diferença de comportamento em crianças que foram adotadas bebês ou crianças que foram adotadas já uma idade maior, né, adolescentes ou crianças um pouco maiores. Também ele diz que existe muito medo por parte dos adotantes, dos pais, e esse medo acaba dificultando todo o processo, porque cria-se muitas expectativas de como será essa criança, se ela pode ter alguma questão de ligação com os pais anteriores, dessa criança não querer mais estar com essa família adotiva e deixar a família adotiva e voltar para a família originária. Então, existe muito mito, muito preconceito, muito medo envolvido em toda essa situação, e isso tudo precisa ser transcendido para que nós possamos, enquanto cidadãos responsáveis, promover maior conscientização dessas questões, né, de políticas públicas que precisam ser tomadas para que essas crianças tenham os seus direitos resguardados. Enfim, muitos são os obstáculos que são enfrentados pela adoção tardia. Dentre eles também temos a adoção interracial, a adoção de crianças com necessidades especiais, a adoção de crianças como irmãos, grupos de irmãos, né, que precisam ser adotados, e é claro que precisam ter à disposição famílias que possam acolher esse grupo de irmãos. Então, tudo isso são questões que precisam ser transcendidas, questões que precisam ser levadas à maior conscientização da sociedade, pois muitas dessas crianças não têm a oportunidade de entrar num grupo familiar, de ter esses direitos enquanto crianças e adolescentes resguardados, ou ter esse afeto, esse carinho, esse acompanhamento, esse cuidado de uma família. Uma outra situação que precisa ser vista e revista é a questão da morosidade do judiciário, que acaba por muitas vezes demorando muito para poder tornar esse processo de adoção legalizado. E isso acaba, às vezes, uma situação que é para levar
meses, acaba levando muitos anos para ser formalizada. Conforme preceitua o artigo 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção internacional é aquela que se dá ao casal ou pessoa residente ou domiciliada no exterior. A adoção internacional ocorre de forma excepcional, ou seja, quando esgotados todos os meios para a colocação dessa criança em uma família brasileira. Sendo assim, quando não há nenhum casal brasileiro interessado, é aberto um edital para indicação dessa criança para casais estrangeiros. É curioso porque, na maioria dos casos, para eles, tanto faz a cor da pele, o sexo ou a idade. Para realizar a habilitação, o interessado deve encaminhar um dossiê com os documentos pessoais via entidade estrangeira. Os solicitantes são habilitados e, a partir daí, iniciam o processo de adoção. A habilitação mais antiga sempre vai ter preferência sobre a habilitação mais nova. Existe ainda um período de convivência com a criança se for autorizado a adoção. O casal vem ao Brasil, faz um estágio de convivência de no mínimo 30 dias, na comarca em que a criança está abrigada. Correndo tudo bem, o juiz concede a adoção. Há também um acompanhamento pós-adoção no novo país. Uma psicóloga e uma assistente social vão acompanhar esse casal e a criança durante 2 anos. Isso, inclusive, é uma exigência legal. Há uma defasagem no tempo usualmente destinado à preparação da criança para ser adotada por pais estrangeiros. A equipe técnica judiciária tem muito pouco tempo para preparar essas crianças. Nos casos mais simples, essa preparação demora geralmente até 1 mês. Nos casos mais delicados, dependendo da reação da criança, pode durar até 2 meses. A equipe técnica não comenta com a criança a adoção internacional, porque pode criar uma expectativa e a adoção pode não dar certo, e por fim a criança acabar ficando frustrada. Entretanto, a adoção internacional tem apresentado resultados positivos. Geralmente dá certo, permitindo assim que muitas crianças e adolescentes tenham os direitos fundamentais garantidos.